Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal, mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, né? Bem, eu falei a vocês no nosso último encontro que nós iríamos continuar o bate-papo com Pedro José Nunes, ou Pedro J. Nunes, que está aqui ao meu lado, e a gente vai dar essa continuidade mesmo. Ou seja, para facilitar para você que está nos ouvindo e para você que está nos vendo, eu aconselho você a ver primeiro o primeiro programa, para depois você continuar fazendo com que esse programa faça muito sentido para você. Bem, Pedro, continuando o nosso papo, você se aventurou num determinado momento, você que sempre escreveu sobre o mundo adulto, não importa como, não importa se é no interior, se é fora, se é corrompendo a linguagem, se não é, mas você sempre teve como objeto de trabalho o mundo adulto. E você escreveu também para pessoas adultas. O seu leitor é um leitor que precisa ser inteligente para poder compreender um texto inteligente como o seu, sem nenhum problema. Mas você, num determinado momento da sua vida literária, você embarcou na literatura infantil. Inclusive, por favor, pegue o livro e mostre o livro para as pessoas. Está aí. Um livro, O Tapete de Zezé, que é um texto para crianças. Existem dois Pedros, ou é um Pedro só? Existe o Pedro Nunes, que escreve para adultos, e um outro transmutado que escreve para crianças, ou é o mesmo Pedro? Eu vou aproveitar para dizer que o Pedro é o mesmo. O Pedro que vocês viram no programa anterior estava com a mesma camisa e a mesma dificuldade de falar que este Pedro aqui está. O que acontece é que eu sou pai, né? Desde 1989. Eu sou pai do grande amor da minha vida, que é Mariana Matos Nunes, que você conhece. Muito bem. E que você apadrinhou, né? Acolheu num determinado momento e fez tanto pela vida dela. Mariana, eu me sentia devedor de uma história para Mariana. Uma coisa que pouca gente sabe, o Grijó, eu vou contar uma história aqui que me incomodou muito, que certa feita eu estava falando no Sesc e alguém num determinado momento falou assim: Pedro Nunes, a ninhanha é um grito dos excluídos? E eu pensei assim, meu Deus, o que fazem com os livros da gente, né? Claro. Eu disse, não, eu não escrevo com esse objetivo de escrever, eu não escrevo panfletariamente. Até porque A Ninhanha foi um livro escrito na minha casa, no calor da minha casa, fizesse calor, refrescava-se a minha casa, fizesse frio, eu me aquecia, sentindo o cheiro da janta, sentindo com um copo de água à minha disposição. E a segunda versão do A Ninhanha foi escrita muitas vezes com o grande amor da minha vida, Mariana, sentada no meu colo. Eu meio de lado, ela sentada e eu escrevendo aqui, com Mariana do meu lado. Então, tanto que o livro é dedicado a Mariana, né, minha filha. Mas eu devia, e me tornei mais devedor ainda, porque em 95 eu participei de um projeto chamado Escritor na Cidade. É um projeto muito legal da Biblioteca Nacional. E eu viajei para uma cidade chamada Baixo Guandu, a cidade quadrada. É uma cidade planejada, muito quadrada. E eu dormi lá porque no dia seguinte eu falaria com alunos de uma escola. Qual não foi a minha surpresa quando cheguei à escola em saber que falaria para meninos de 8 a 11 anos. Imagine o aperto que eu passei. Eu disse, em princípio, eu disse, não há a menor condição de eu falar com essas crianças. Mas eu tinha que dar prosseguimento ao projeto e entrei na sala. Era para ficar 50 minutos, eu fiquei mais de 2 horas.
Não porque eu estivesse falando coisas interessantes, mas porque as crianças estavam interessadas, porque as crianças me provocaram, me levaram a falar. Eu disse assim, peraí, se essas crianças, que são tão honestas, porque não existe nada mais honesto que uma criança, Sim. né? Que são tão honestas, tão íntegras, estão aceitando a minha maneira de falar, é sinal que eu tenho uma pegada para falar com elas. Mas isso ainda demorou muito tempo, isso ainda demorou uns 15 anos. Na metade dos anos 2005, por aí, Luiz Guilherme e eu criamos uma coleção chamada Memória Capixaba. Eu lembro disso. Nós fizemos 4 itens, né? E com 2 documentários, inclusive, documentários bem rudimentares que a gente mesmo montou, eu e Luiz lá em casa, com esses recursos todos que o computador tem. E um dos livros que eu escrevi foi uma pesquisa sobre a igreja de Nova Almeida, a igreja de Residência Reis Magos, que me encantava, porque eu convivia com Nova Almeida durante 10 anos. Eu ia muito a Nova Almeida, porque meus sogros moravam lá. E eu acabei me interessando em contar para jovens a história da igreja de Nova Almeida. E como efeito colateral dessa pesquisa, uma pesquisa diletante, nada de muito profunda não, eu acabei escrevendo o meu primeiro livro. Ia falar nele agora. Infantil, que é A Pulga e o Jesuíta. Essa capa aqui já é a capa da 2ª edição. Eu escrevi esse livro em 2010, né? E saiu muito espontaneamente, embora eu tenha feito aí umas 3 versões dele, e eu o inscrevi no concurso de literatura infanto-juvenil da Secult aquele ano. E ganhei. Então você vê que a minha suspeita, fundada lá em 95, ela já tinha algum fundamento, a de que eu talvez tivesse uma pegada para me aproximar dessa geração de leitores. E o fato de o livro estar na 2ª edição demonstra bem isso, né, que de certa forma eu acertei. Mas eu sempre disse que o escritor é um trabalhador a serviço da palavra, a serviço da história. O escritor de ficção, ele está a serviço da história. Ele tem de ir onde a história está, né? Ou deixar-se conduzir pela história que um dia chegou e se acomodou no seu inconsciente de alguma forma. E foi o que aconteceu, né? Com a pesquisa sobre Nova Almeida, eu imaginei um índiozinho que se apaixonou pelo trabalho, né? Pela construção da igreja. E eu não fiz uma mentira histórica, porque a história revela que os índios brasileiros, eles ficaram, estou falando dos outros, porque os outros foram todos, né, decapitados por aquela gente brava toda, mas os índios brasileiros não. Os índios brasileiros, eles ficaram absolutamente seduzidos pelo homem branco, né? Embora o homem branco tivesse trazido a eles um grande mal, né, que é a questão de acabar com a cultura deles, impor a cultura própria, inclusive a cultura mística, né, a cultura religiosa, eles tinham um certo encantamento pelos jesuítas. Então, no meu livro infantil, que é um livro que teria que ter, não teria que contar com esse drama da relação de imposição cultural dos portugueses sobre os índios, havia essa sedução. E o índiozinho se aproximou de um padre, que desejou se aproximar de um padre para saber o que estava acontecendo lá dentro. Porque ao mesmo tempo que tinha a sedução, tinha o receio, né? E aí acontece a gente com aquele recurso da magia que nós temos na literatura, de o índio transformar-se numa pulga e alojar-se na barba do jesuíta e poder então ver de perto e testemunhar a admiração do jesuíta, que era a minha própria admiração pela Igreja de Residência Reis Magos, que é uma das igrejas jesuíticas mais importantes do Brasil. É uma das mais importantes do Brasil. Eu trouxe até um livro, esse livro fala sobre isso. Esse livro aqui é o livrinho que eu escrevi sobre a Igreja de Residência Reis Magos. Ele teve como efeito colateral a pulga jesuíta. Certo, agora, se você quiser que eu conte ainda a história de O Tapete de Zezé, O Tapete de Zezé é o meu livro mais franco sobre mim. Também autobiográfico? Sim, é o mais franco sobre mim. Porque no menino eu minto. O menino que tem
lá no romance não sou eu. Eu era um menino muito alegre, muito arteiro, muito impertinente. Era a palavra que mamãe usava em relação a mim. Porque eu era muito curioso, eu queria saber tudo. E tudo tintim por tintim, não me viesse com história pela metade que eu não aceitava. E nós recebemos na nossa casa, há uns anos, 2014, por aí, uma menina chamada Pietra, que é amiga da minha família, né? E ela, na cozinha, um dia tomando café comigo, ela me disse assim: você, escritor, me conta uma história. E eu, então, contei a história do tapete de Zezé para ela, me lembrando da minha doce Zezé, que foi a minha segunda mãe, né? Prima da minha mãe, que ajudou a me criar, uma pessoa dulcíssima, que me contava história, que lia para mim, né? E lembrei também que mamãe, para nos acalmar, a todos os filhos, homens e mulheres, tá? Ela ensinava certos trabalhos manuais. E um dos trabalhos que eu gostava de fazer eram aqueles tapetes de amarrar tiras de panos, de todas as cores, em saco de estopa. Aquilo sossegava minha mãe, sossegava nós próprios, né? Então eu aproveitei para contar essa história, que é, na verdade, a história da formação de um leitor. Então, é a minha própria história. É, uma coisa metalinguística, então. Por falar nisso, Pedro, olha só. Quando se escreve para crianças, é preciso ter uma linguagem mais direta. Sim. Né? Crianças exigem, né? Se você ficar elaborando muita metáfora, você pode confundir a criança. Sim. Eu pego esse gancho para perguntar a você: você nunca se aventurou na poesia? Não existe um Pedro Nunes poeta? Existe um Pedro Nunes poeta. Eu comecei na adolescência, até como um subterfúgio para encantar as meninas, né? A escrever poemas. Os poemas eram horrorosos, né? Mas as meninas não sabiam disso. Não sabiam disso. E ser um poeta tem lá suas vantagens, né? Ou intitular-se poeta, né? Sim. Porque a gente pode também intitular-se poeta, né? Eu acho que agora não mais, Pedro. Não. Eu acho que agora intitular-se rapper tem mais apelo. Mais apelo, Poeta é uma coisa meio piegas, é uma coisa meio distante da realidade atual. Slumber, né? É assim que se fala? Mas esses movimentos têm lá seus valores. Mas realmente, no meu site tem uns poemas sensuais. Seus? Meus. Uns sonetos sensuais que eu publiquei na revista Você. E que foram até elogiados pelo Reinaldo. Ele o chamou de a coisa mais para frente que se escreve na província em matéria de soneto. Ótimo. E olha que Reinaldo é um sonetista de primeira linha, né? De primeira linha. É só interromper rapidamente. O Pedro, aqui no nosso programa, o Pedro citou duas pessoas. Citou Luiz Guilherme, que se chama Luiz Guilherme Santos Neves, um escritor que é meu ídolo literário, inclusive, e é de uma elegância literária que eu não vi em nenhum autor brasileiro nos últimos anos. E Reinaldo Santos Neves é irmão de Luiz. São dois extraordinários escritores e são duas figuras que muito orgulham a literatura feita no Espírito Santo. Então, quando Pedro se refere a Reinaldo e a Luiz Guilherme, ele está se referindo aos dois Santos Neves, que são tios de José Roberto Santos Neves, que foi o primeiro entrevistado do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Só para registro. Continue, Pedro, por favor. Reinaldo, então, falou que os seus sonetos eram sonetos... Sim, ele escreveu isso na revista Você. Para fazer um exercício de forma fixa, eu me aventurei também a fazer uma cestina sacra. A cestina é muito peculiar porque as 6 primeiras palavras, né, têm de se repetir em determinada ordem nas próximas. Sempre em ordem diferente, né? Diferente. Aquilo é uma Primeiro loucura. verso, segundo verso, terceiro verso. É uma loucura aquilo. Muito difícil. E depois... Quem fazia grandes cestinas era Jorge de Lima. Jorge de Lima fazia coisas maravilhosas, né? Sem dúvida. Mas na última estrofe, você tinha que colocar essas palavras em 5-10, 5-10, 5-10. Então, assim, eu escrevi essa cestina e foi publicada na revista Contexto também, a revista do DLL, né? Do Departamento de Línguas e Letras.
O que eu produzi em matéria de poesia para o bem da humanidade, porque eu não me vejo um bom poeta, não. Eu gosto mesmo de me espraiar, de me esticar um pouco, sabe? Inclusive para ler. Eu sou péssimo leitor de poesia. Mas há um dado interessante, né? Você escreve predominantemente romances. Sim. Mas você tem um livro de contos, que está aqui, inclusive, Sim. A Última Noite. Sim. Um livro de contos com uma capa belíssima e um texto. Eu não li todos os contos do livro. Li alguns deles, gostei muito. Eu gosto muito do que você escreve, já te falei isso. Aventurar-se na história curta, que tal? Cortázar dizia, né? Cortázar dizia uma frase que muita gente repete. Ele dizia que o fazer literário é como uma luta de boxe. O conto vence o leitor por nocaute, enquanto que o romance vence o leitor por pontos. E se por um acaso o romance não for bom ou os contos não forem bons, quem vai para a lona é o livro. Então isso aí é perfeito, eu concordo com ele. Conto ou romance? Qual é a preferência de Pedro e por quê? Não, eu não tenho preferência, não. Mas às vezes a história ela não combina com outras, né? Então não dá para você ir fazendo o painel que o romance exige. Tanto no Vilarejo quanto no A Última Noite, que são meus 2 livros de contos, eu me estiquei um pouco. Porque eu precisava, né, ser um pouco esticado. O grande mestre do conto, para mim, Grijó, sem dúvida alguma, é Guy de Maupassant. Né? Guy de Maupassant, embora tenha outros contos que... Os contos são coisas que eu estou sempre lendo, pelo menos uma vez por dia eu leio um conto, né? Porque a minha principal atividade hoje é a leitura, você sabe disso, eu me dedico quase que integralmente à leitura. Então eu não tenho preferência. Quando eu planejo alguma coisa, eu já planejo como uma novela, um romance ou um livro de contos. Eu estou escrevendo alguns contos para um volume que até já tem título, chama-se A Extraordinária Decisão do Sr. Emerson. E eu estou tentando nesses contos ser o mais direto possível, ser mais maupassantiano, respeitado o nome, né, do grande contista mundial. Mas eu tenho buscado escrever contos mais curtos, mais concentrados do que os contos que eu escrevi nesses 2 livros. Para você ter ideia, a Denis chamou Vilarejo de conto esticado. Ela disse que não queria chamar de novela, né, porque estava num volume de contos, então ela chamou de conto esticado. Então eu me sinto bem nas duas coisas. Quando eu escrevi o meu livro inédito, que se chama Ainda Uma Vez, que é um romance de 300 laudas, eu tive disciplina suficiente para escrevê-lo, eu escrevia todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário, 4 até as 6 horas. Eu não posso também escrever muito tempo por causa das dificuldades funcionais, mas todos os dias eu escrevia, de segunda a sexta, e foi muito bom para mim. Eu sou muito disciplinado quando tenho de escrever. Tem uma preguiça atroz, tá? Preguiça atroz. Normalmente, se eu não colocar uma meta, não sai, porque eu sou preguiçoso como todo artista, né? A alma é de preguiçoso, e graças a Deus por isso. Pedro, por falar nisso, por falar em produção literária, você é o dono e senhor, é o big boss do Tertúlia, tertulia.com.br, que é o mais importante site de literatura do Espírito Santo. Como é que nasce o Tertúlia? Por que ele nasce? E é fundamental a gente entender o seguinte: o Tertúlia é um veículo de difusão literária, né? Ou seja, é um local que está aberto para difundir literatura. Assim como o Vitrine Literária também difunde, o Tertúlia faz o mesmo. Mas ele faz da forma escrita. Afinal, ele é um site. Como é
que nasce o Tertúlia e por quê? É uma necessidade, como é necessário o Vitrine Literária? Sim, só uma correção, o endereço é corrija. tertuliacapixaba.com.br. Já existia um site. Então está aí, está escrito tertuliacapixaba.com.br. O nome é uma homenagem a Renato Pacheco, que chamava porque é assim, os nossos encontros de tertúlias. Tertúlias dos sábados, das quais você é um dos criadores, encontros dos quais você é um criador, né? Em 2005, eu senti necessidade, vendo o avanço das facilidades oferecidas pela internet, eu falei assim, eu tenho como aproveitar esse recurso para ajudar a mim e aos meus colegas de ofício. Eu acho que eu tenho um negócio aqui nas mãos. Porque nós somos, de certa forma, o patinho feio das artes. Né? Concordo com você. A literatura é o patinho feio, primo pobre das artes. E eu vi no Tertúlia, quer dizer, vi nesse recurso uma forma de quebrar isso, de aproveitar essa facilidade, né? De aproveitar isso. Agora, eu estudei, então, um pouco de HTML, e os programas disponíveis hoje são de uma tecnologia chamada What You See is What You Get. Ou seja, você faz uma coisa pela frente e o programa escreve o código no fundo. É impressionante, né? Como você faz. Você hoje não tem que saber aquela gama de códigos e sinais, que é uma loucura, para fazer um site. Ora, eu peguei o bonde na hora certa. E em dezembro de 2005, o Tertúlia foi ao ar. Viu? No ano seguinte, eu fiquei surpreso com as milhares de páginas que foram acessadas. Eu falei, meu Deus, as pessoas querem, elas precisam, elas estão querendo. Agora, eu gosto de dizer, Grijó, que o Tertúlia, ele é um esforço coletivo. Eu tenho a facilidade de ter os melhores amigos da cidade na realização do site Tertúlia. Eu tenho um dos quais é você, inclusive. Eu tenho inúmeros colaboradores que se unem a mim, né, nesse esforço de divulgação da literatura do Espírito Santo. Toda a despesa do site é paga por mim, não é caro, uma vez que você saiba fazer a diagramação do site, a composição do site, a despesa é paga por mim. Assim como a despesa do site da Academia de Letras é paga por mim, né? Toda a despesa e a hospedagem são pagas. É bom lembrar que Pedro também é da Academia Espírito Santo de Letras. Sim. Esqueci de colocar isso na sua biografia, mas também é. Não há nenhum problema. Eu sou acadêmico e a minha contribuição lá é na feitura, uma das minhas contribuições é na feitura do site. Eu assumo toda a parte de composição do site, revisão do site e também pago as despesas do site. É um esforço que a gente faz, né? E de forma muito prazerosa, né? Para divulgar. Nós estamos fechando o programa. Sim. Uma pergunta para terminar tudo. Onde está o leitor, Pedro? Onde está o leitor, cara? O leitor você encontra. Quando eu fui escritor residente da Biblioteca Pública, eu fiquei encantado com a quantidade de gente dos mais diversos lugares indo pegar livro. Por exemplo, eu fiquei encantado com uma menina de Nova Carapina indo pegar os Irmãos Karamazov. Do seu ídolo, Dostoiévski. Então, o leitor existe, mas ele é exigente. Ele precisa de livro bom. É preciso pensar nisso. Pedro, muito obrigado mesmo. Tenho certeza de que todo mundo que vai assistir, que está assistindo, que está ouvindo, gostou também muito. Muito obrigado. Foi uma honra você ter vindo aqui a brilhantar o Vitrine Literária. Imagina. É convidado para uma próxima vez. Muito obrigado, João. Muita gentileza de vocês. Valeu, gente. Até a próxima edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui na Rede Vitória, nos vários veículos. Um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária
com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.